Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Denani e vocês estão em mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, muito tem se falado por aí a respeito dos pactos com o demônio, né? Seja o demônio Satanás, ou Lúcifer, ou Beelzebub, ou Baal, ou Gaap, ou... tem um monte de nome aí, né? Mas o fato é que muito se fala hoje em dia, pelo menos no mundo onde eu estou inserido aí, a respeito dos pactos, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, aqueles recadinhos do coração pra vocês. Se você gosta do nosso trabalho, se você curte o que a gente faz aqui, se inscreve no canal, clique em joinha e espalhe os vídeos pelas redes sociais, porque isso sempre dá uma força brutal pra gente continuar fazendo os vídeos, né? O nosso canal aqui é feito quase que exclusivamente em cima das perguntas de vocês. Então, quanto mais pessoas estiverem em nosso canal, mais dúvidas serão colocadas, mais respostas serão dadas e a gente faz assim esse bololô gostoso aí, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e vira tudo aquela farofa brasileira, né? Beleza, tudo isso anotado, tudo isso no coraçãozinho de vocês. Eu só posso falar pra vocês pegarem papel e caneta e anota que o vídeo de hoje tá, ó. Bom, antes de começar o assunto em si, eu preciso fazer aquilo que eu sempre faço com vocês, né? Eu preciso contextualizar um pouquinho o lance do que eu vou falar. Por quê? Aliás, principalmente porque no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, as pessoas estão buscando soluções rápidas cada vez com mais intensidade, né? E isso deixa a situação dos pactos demoníacos uma coisa muito promissora, muito tentadora para as pessoas. Entretanto, eu não vou falar dos pactos como nós os entendemos hoje em dia ou como nós fazemos hoje em dia. Eu vou primeiro desambiguar essa forma de contato com o mundo espiritual para vocês entenderem exatamente sobre o que eu vou falar, beleza? Vem comigo. Bom, a gente pode separar a questão dos pactos em duas grandes vertentes, tá? Nós temos primeiro a vertente mais medieval, porque foi lá que começou a história dos pactos, pelo menos o que a gente tem noção. Os pactos com demônios, no sentido que a gente conhece pacto com demônio no meio ocultista hoje em dia, começou meio que na Idade Média, tá? E eu não estou falando nem de livro de Salomão, estou falando dos pactos tete a tete com o diabo, tá? Entretanto, hoje em dia a gente tem uma outra forma de compreender pacto com demônio. Porque isso se popularizou, se ocidentalizou, digamos assim, né? Tornou-se a coisa mais moderna, mais materialista e muito mais prática, digamos assim. A gente encontra receita de pacto na internet em qualquer... Você coloca no Google pacto com demônio, você vai achar 1.500.000 lugares que fazem pacto com Satanás, com Lúcifer, com qualquer um desses demônios aí, tá? Então eu estou desambiguando. Eu não vou falar desse segundo ponto, dos pactos demoníacos mais recentes, no começo do vídeo. Eu vou deixar para falar deles no final. Eu vou começar falando dos pacto mesmo, que os ocultistas iam lá e estudavam, que os magos iam lá e faziam, ou os bruxos iam lá e faziam, beleza? Então, calma aí, né? Calma aí, vamos devagarzinho. Antes de eu entrar nessa relação em si, eu quero perguntar um negócio pra vocês. Eu quero que vocês pensem junto comigo, olha, raciocina comigo. Geralmente quando a gente está falando de fazer um pacto, né, a gente está usando a figura mítica cristã do diabo. Seja ele o nome que você quiser dar, Lúcifer, Satanás, não importa, tá? É aquela figura mítica do cara que é antagonista de Deus. Então a gente tem a figura de Deus, da divindade máxima, do bem, né, essas coisas todas. E a gente tem o seu polo oposto, que seria Satanás, Lúcifer, foda-se o nome dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então não vem encher meu saco, não. O principal objetivo desse camarada aí é fazer um exército que consiga afrontar Deus quando o dia do juízo final chegar, né? Que é o tal do arrebatamento que os evangélicos tanto falam, né? Um belo dia o Messias chegará na Terra, ele dividirá aí o pessoal que é a favor dele do pessoal que é contra ele, vão traçar uma guerra aí de sete anos e quem ficar do lado de Jesus vai ficar no céu, parará, e quem ficar do lado do Satã vai pro inferno, aquela coisa. Então é importante. O importante é que quando o pacto surgiu usando essa figura mítica, tá? Não importa o que você acha hoje em dia que é o diabo, que é Satã, não importa. O que importa é que na Idade Média as pessoas tinham na cabeça delas que o pacto era feito com a pessoa oposta a Deus. Então tinha Deus e tinha o Satã de Deus, que é o opositor de Deus, e era com esse cara que eles faziam o pacto. Beleza? Guarda essa informação na cabeça de vocês que ela é importante. É o cara que é antagonista de Deus e que está montando uma porra de um exército para enfrentar o Deus, tá? Segura aí. Bom, então imagina que você está montando um exército aí para afrontar um cara que é seu antagonista e que é muito forte, né?
Diz a lenda que o cara ele sabe tudo, tudo pode, tudo vê, tudo faz, tudo come, né? Então, você está montando um exército para enfrentar esse camarada, ok? Quem que você ia querer no seu exército? Você ia querer qualquer bosta? Ou você ia querer os caras mais preparados possível? Né? Dentro da literatura medieval inglesa, a gente pode nomear, você ia querer o Furge ou você ia querer os guerreiros? Hein? Você ia querer os caras que são burros, preguiçosos, ou que nasceram e cresceram trabalhando só na roça, ou você vai querer o cara que é preparado para a guerra, que treinou como soldado, que é endurecido na batalha, etc e tal. Qual é a analogia que eu estou fazendo com vocês aqui? Fazendo um pacto com Lúcifer, com Satanás, eu vou chamar de diabo de forma geral, tá? Fazendo um pacto com o diabo, você está oferecendo a sua alma em troca, você está oferecendo se tornar um camarada que será patente do exército dele, patente no sentido de pertencente, tá? Ao exército do diabo, no dia que esse juízo final chegar. E isso, lembrem-se que eu falei no começo, segundo o ideário popular da época em que os pactos nasceram, esse tipo de pacto nasceu, tá? Então você está oferecendo a si mesmo como um soldado para o exército do diabo, tá? Você ia querer um Zé Mané qualquer, se você fosse o diabo, ou você vai querer o cara que é mais preparado? Você vai querer um cara que é um bosta, ou você vai querer um cara que tem uma vontade de ferro? Você vai querer um cara que é um perdedor, um loser, ou você vai querer um cara que se esforça pra caralho? E você acha que com o diabo, que é muito mais inteligente do que você, ia ser diferente? Eu vou citar uma coisinha pra vocês. Bom, Eliphas Levi, que é conhecido pela maioria de vocês que estudam um pouquinho do ocultismo, né? Ele tá bem na tampinha ali do ocultismo, né? Ele traça pra gente uma certa listagem do que a gente precisaria ser para conseguir vender a alma. E eu estou usando vender a alma, que ele trata como um pacto, porque geralmente o pacto, ele como é um acordo, ele fala assim, ó, você me dará alguma coisa, eu te darei algo em troca, e geralmente esse algo é a alma, tá? Ele faz uma pequena lista, anota os tópicos aí. O sujeito então que vai fazer essa troca, esse trato com o diabo, ele precisa primeiramente ter uma força de vontade invencível, ele precisa ter uma força de vontade do caralho. Ele também precisa ter uma consciência muito firmada no crime, ou seja, ele tem que ser um cara que faz o crime de forma consciente porque ele quer, tá? Mas ao mesmo tempo ele precisa ter uma certa dose de remorso nas coisas que ele faz. Ele também precisa ter uma ignorância patente ou natural, ou seja, ele precisa ser um cara irremediavelmente, isso não é possível, mas ele precisa ser um cara profundamente ignorante, e isso a gente acha exemplares hoje em dia a lote. Ele precisa ter também uma fé cega em tudo aquilo que não é crível, ou seja, ele precisa ser um cara que acredita em qualquer coisa, tá? Em qualquer coisa que alguém que tem um certo ar de dominação chegar pra ele e falar, ele vai acreditar, o que também não é uma coisa tão difícil de achar hoje em dia, né? E a quinta coisa que Eliphas Levi aborda é que essa pessoa precisa ter uma ideia deturpada do que é Deus, né? A gente precisa lembrar que Eliphas Levi, ele é um cara que estava aí durante o iluminismo, mas o cara tem uma moral católica, uma fé cristã muito forte, ele era monge, né? Então ele tem essa ideia de Cristo muito arraigada. Ele vai, de Deus, né? Muito arraigada. Ele vai depois falar até de umas coisas que você precisa fazer para provar pro diabo que você realmente está vindo do pacto. Isso tem a ver com profanar missa, né? Você tem que ir na missa profanar a missa, falar mal, zombar daquilo que está acontecendo. Você precisa ir num cemitério e pegar terra de túmulo, né? Ou fazer alguma coisa. O ritual de si do pacto ele tem que ser feito perto de onde uma pessoa morreu antes de contar 30 dias, né? A pessoa morreu antes de 30 dias, tem que fazer o pacto ali. Enfim, tem uma série de coisas que ele vai abordar aí que eu não quero que vocês saibam, foda-se. Eu não vou nem dar pra vocês o livro que ele falou disso, vocês não saem por aí procurando, beleza? Mas vamos comigo. Com tudo isso, eu quero que vocês entendam o que é necessário para uma pessoa conseguir fazer um pacto. Ele precisa ter uma força de vontade irremediável, que o Eliphas Levi na verdade chama de teimosia. Mas a pessoa precisa ter uma força de vontade para fazer aquilo. São dias e dias preparando o ritual para a pessoa conseguir fazer um pacto com o demônio. Isso indica que a pessoa tem, acima de tudo, uma vontade muito forte. Essa vontade, ela geralmente é usada, por exemplo, em terreiros de Umbanda, com os guias quando a pessoa quer fazer um trabalho. O guia geralmente pega com essa pessoa e fala assim, você precisa se melhorar. Ele busca na pessoa uma força de vontade para que essa força de vontade seja um mecanismo de troca, seja o processo de troca equivalente para que aquele trabalho aconteça. Você tem que ver, o principal que você tem que ver aqui, cara, é que nem o diabo gosta de preguiçoso.
Nem o diabo gosta de bosta qualquer. Então se você tá querendo fazer um pacto e você entra na internet e o cara fala assim, olha, não precisa se preocupar não, você me paga que é a troca equivalente, né? Porque agora que eu tô falando esse termo, acho que um monte de gente vai começar a usar. Você faz a paga disso daqui e eu faço o ritual na minha casa, você não precisa se preocupar com nada, eu faço. Cara, esse cara tá te enganando, porque ninguém quer um cara preguiçoso do lado, gente. Mano, pra que eu vou querer a sua alma, seu merda preguiçoso, se você vai vir pra cá e vai me dar mais trabalho do que ajuda? Tá ligado? Tipo, você vai vir pra cá com... Você vai dizer, olha só, cara, imagina que eu tô construindo uma obra, uma porra de uma obra, aí chega uma pessoa pra mim e fala assim, Nino, eu queria ter um trabalho, eu me dou a você para realizar esse trabalho, em troca eu quero comida, que é o que a gente chama de salário, beleza? E aí eu vou contratar você porque você foi... Mas aí você vem pra minha obra e não faz porra nenhuma porque você é um preguiçoso. Pra que você vai servir pra mim? Hein? Se você não tem condição, se você não... Entende? Então é assim, se você quer eu acho que você não tem que ir, mas se você vai atrás de um pacto, meu, pelo menos faça por merecer aquela merda, tá ligado? Tipo, cara, ninguém nesse planeta, ninguém, não importa se você tá na Terra, no céu ou no inferno, ninguém vai querer um preguiçoso do lado. E quando eu tô falando de preguiça, eu tô falando de preguiça intelectual, de preguiça moral, de preguiça ética, de preguiça pessoal, sabe? Tipo, mano, às vezes as pessoas falam assim, ó, eu vou fazer um ritual eu vou fazer... Já me vieram procurar com isso. Eu quero fazer um pacto com o diabo para eu conquistar uma determinada pessoa. Eu falei, brother, você não precisa fazer pacto para determinar... Só entende que você, de repente, não tem o perfil dessa pessoa. Se você ama muito essa pessoa, busca saber qual que é o perfil que ela gosta e se torna essa pessoa, tá? Mudar-se não é tão ruim assim como as pessoas ficam falando, tá? Você tem que ter um porquê justo, mas mudar-se é parte do aprender. Você só muda, você só aprende quando você muda, cara. Porque senão você vira um idiota do porque a minha opinião é respeito, tá ligado? Agora, esse cara tava com preguiça de mudar a própria vida para conseguir conquistar a mulher. Que mérito esse cara tem de servir Lúcifer? Pra que o diabo vai querer esse cara? Pra quê? Hein? Não vai querer, cara. Então, tipo, mano... Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é a respeito dos pactos com o diabo, tá? Os pactos, eles geralmente... E eu tô falando, de novo, tô na primeira parte do vídeo, aquela parte mais antiga. O pacto, eles eram feitos, propostos, para as pessoas que estão pactuando com o diabo conseguir algum tipo de informação. Os pactos sempre foram voltados para esse tipo de coisa. Informação das mais diversas, mas sempre informação. Então existiam os pactos que eram feitos para a pessoa conseguir aprender um determinado instrumento. Existiam pactos que eram feitos para as pessoas conseguirem aprender a dançar. Existem pactos que eram feitos para as pessoas conseguirem adentrar a alta roda, no sentido de ter o que conversar com as pessoas para ser aceito naquele lugar. Outros pactos ainda diziam respeito a uma pessoa conseguir chegar do lugar A ao lugar B de uma forma mais rápida. E como a gente está falando da Idade Média, seria mais ou menos como você vir de Belo Horizonte para São Paulo, conseguir andar na Marginal Tietê sem pegar nenhuma saída errada. Porque aqui em São Paulo é assim, uma vez que você pega a saída errada, você nunca mais volta para o lugar que você quer. Né? Uma vez eu ouvi um comediante dizer que em São Paulo é a única cidade que se você virar 3 vezes para a direita, você não sai no mesmo lugar. Ou seja, não existia antigamente pacto para você pegar alguém, pacto para você ficar rico, pacto para você... sei lá o que hoje em dia tem, tá? O pacto era para você conseguir alguma informação, era para você se mudar. Olha como... meu... é foda, né? A gente fala de pacto também, olha... lê a história de Fausto, qualquer uma delas. Você vai ver, o pacto ele é feito para a pessoa conseguir informação, para a pessoa conseguir inteligência, para a pessoa se iluminar. E não para a pessoa ter propósitos escusos, que é o que a gente busca hoje em dia, que é o que me faz chegar à segunda parte do meu vídeo. De novo, vem comigo que você brilha. Bom, os pactos de hoje em dia, então, vai entrar tudo naquele estresse que eu tive agora há pouco, né? O pacto de hoje em dia é pra quê? Pra você achar um atalho pra fazer uma coisa que você tá com preguiça efetivamente de fazer e que você acha importante, porém não tão importante a ponto de você mexer a bunda do sofá e fazer, né? Então as pessoas hoje em dia elas buscam um pacto pra quê? Pra você conseguir uma determinada menina, pra você conseguir dinheiro, pra você conseguir, sei lá, um carro, pra você, enfim. São coisas completamente imbecis que você conseguiria muito facilmente se você tivesse vontade de levantar a bunda dessa cadeira que você está sentado agora e fazer alguma coisa para mudar a sua vida, tá ligado? Então,
sei lá, que nem eu falei do cara, você quer conquistar uma menina? Busca, né, vê o que você pode fazer para torne-se uma pessoa que ela gostaria de ter do lado. E pronto. Se você quer ganhar mais dinheiro, vê o que você precisa fazer na sua vida para você alcançar aquele emprego que vai te dar mais dinheiro, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente está num país em crise, mas a gente tem duas formas de ver a crise. Ou a gente vê a crise no sentido de é uma bosta e eu vou perder dinheiro pra caralho, ou você vê a crise como, puta, é uma oportunidade que eu tenho de fazer uma coisa nova, né? Um monte de gente já me pediu o conselho no sentido de, menino, eu tô sem emprego há muito tempo e tá difícil de achar. Eu geralmente chego para essas pessoas e converso, cara, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer X ou Y. Por que você não torna isso uma forma de você ganhar dinheiro? Né? Porque, por exemplo, eu perdi um emprego por causa da crise, né? Perdi. Você sabe que eu tinha uma vida bem boa até por causa disso, porque eu tinha um horário bem flexível no trabalho, eu ganhava um pagamento fixo, etc e tal. Eu tinha uma vida boa, mas eu perdi o emprego. O que eu fiz? Eu montei minha empresa, eu fui ver dentro desse mundo o que eu posso fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer e transformar isso numa forma de ganhar dinheiro. Hoje minha empresa está indo muito bem, obrigado. É lógico, está começando, passa por todas aquelas dificuldades que minha empresa no começo passa, mas está me dando, já cobre meu salário. Eu já estou ganhando com a minha empresa que eu ganhava de salário, um pouquinho mais até. Então, teve até um rapaz lá no centro, no caso da Maria Rosa. Nino, eu perdi o emprego, não arranjo emprego, está muito difícil. O que você gosta de fazer? Escrever? Não sei. Você não gosta de escrever? Gosto. Por que você não escreve um livro? Mas, cara, pensa assim, ó. Você está na sua casa, velho. Você não tem o que fazer. Acorda de manhã e vai mandar currículo, tá ligado? Mas o resto do dia você não tem o que fazer. Pega a porra, você não vai gastar dinheiro, cara. Pega o computador, abre o Word, escreve um livro. Depois você vai vender. Hoje em dia você nem precisa de uma editora para isso. Você pode publicar o seu livro na AGBook ou sei lá, qualquer uma dessas gráficas que imprime sob demanda. Publica seu livro, aí você divulga seu livro, as pessoas vão comprar seu livro. Olha que fácil, é só você sentar e pensar. Mas não, as pessoas querem fazer pacto, né? Porque eu não sei se as pessoas fazem isso porque elas no fundo não acreditam no pacto, então falam assim, eu vou vender minha alma, mas foda-se minha alma, né? O pacto não existe de verdade, o espírito não existe de verdade, então caguei se eu tô vendendo ou não. E se é esse o ponto, a pessoa tá fazendo merda, porque se ela não acredita, o pacto não vai acontecer nunca, tá ligado? Agora, eu não sei se é por causa disso, ou se a pessoa realmente é imbecil pra caralho, tá ligado? Imbecil no nível que, é imbecil no nível porta, tá ligado? Porque, mano, você vai trocar, supondo que realmente um pacto seja você se tornar escravo de um diabo, de um demônio, tá? Você vai trocar um tempo X, seja ele 100 anos ou a eternidade, como os católicos acham que é, você vai trocar esse período por um emprego. Cara, você se dá muito pouco valor, cara. Tipo, ninguém quer fazer um pacto com alguém que se dá tanto pouco valor, velho. Tipo, eu não quereria, tá ligado? Tipo, geralmente essas pessoas, às vezes, elas vêm atrás de mim, Nino, que eu quero fazer parte da hora, eu nem deixo, tá? Porque, mano, não faz sentido nenhum, tá? Não faz o menor sentido. Ai, meu Deus do céu. No fim das contas, o pacto com o diabo hoje em dia, ele se resume a um trato que você faz com um espírito X qualquer, tá? Então, sei lá, se você vai num terreiro... eu vou falar, não me entendam mal, depois eu vou explicar. Então espera eu terminar a explicação para você chegar em uma conclusão, beleza? Então calma aí, respira fundo, depois a gente... Tá? Respira aí. O pacto hoje em dia, ele não passa muito do que a gente faz no terreiro de Umbanda, por exemplo, tá? E eu não tô falando que no terreiro de Umbanda se trabalha com demônios. Calma aí, eu falei pra você ficar com calma. Eu falei pra você esperar eu chegar no fim. Aguenta aí, porra! Bom, você vai no terreiro de Umbanda, por exemplo, passar com um caboclo, né? Você chega lá e fala assim, olha, caboclo, eu quero um emprego. Aí o caboclo fala pra você, beleza, eu vou te ajudar a fazer um emprego, mas em troca eu quero X, Y, Z. Que em alguns lugares é uma oferenda, outros lugares é um presente, em outros lugares é a sua própria dedicação, tá? Na verdade, nos 3 lugares é a própria dedicação, que ela é simbolizada de formas diferentes. Então você está fazendo o quê? Você está fazendo um acordo com o caboclo. Esse acordo também é chamado de pacto. O pacto nada mais é do que um acordo, tá? Então, os pactos que a gente faz hoje em dia, que a gente vê por aí, pacto com Lúcifer, pacto com não sei o que lá, não é nada mais do que você fazer um trato com um determinado espírito, tá? Agora acontece que as pessoas que estimulam esse tipo de coisa, no sentido de vem aqui e faça um pacto comigo, geralmente elas estão fazendo um pacto, elas estão sendo incentivadas ou guiadas por um Zé Ruela da esquina, tá? Que muitas vezes ele pode até sim dar o nome de Lúcifer, de Belzebu, de Tranca-Rua, de Baal, de o que for, de Asmodeu, de qualquer nome desse. Mas se eu posso me chamar de Nino e vocês me conhecem como Nino, se eu tivesse feito um vlog no começo dando meu nome de Osvaldo,
Faria diferença? Nenhum dos dois é meu nome de verdade, então... Espíritos também mentem, filho. Espíritos também mentem. Então, no fim das contas, pacto com o demônio hoje em dia está muito mais para isso. Antigamente, para você ver, né? Antigamente, o Eliphas Levi mesmo falou, antigamente você fazia o pacto você e o cara, você e o diabo, tá? Então você tinha que fazer algumas coisas para você entrar em contato com o diabo. Não tinha a figura do intermediário, manja? Não tinha a figura desse cara do meio que vai ser o intermediário entre você e o diabo. Era você e o diabo, ponto, tá? Hoje em dia tem essa figura porque isso virou comércio, né? Então, tudo que vira comércio vira uma merda, né? Então, tá por aí, né? Mas enfim, os pactos hoje em dia eles são acordos com entidades que você pode fazer num terreiro, você pode fazer na sua casa, pode fazer... E nem tem tanto fundamento lá nesse sentido de vender sua alma. Hoje em dia está muito mais por, me entrega 10% do seu salário, me entrega um ebó disso, um ebó daquilo, tá? Então não tem muito... O pacto hoje em dia está muito mais light, muito mais leve, Bom, então para finalizar o vídeo, que ele já está muito comprido, eu estou empolgado com o fundo verde aqui, eu fiz um vídeo muito comprido. Para finalizar o assunto, se você quer ir atrás de um pacto, não vá. Seja você um cara melhor, melhore-se como pessoa, você tem condições de fazer qualquer coisa que você possa pensar que um demônio faria por você. E é muito melhor você fazer, porque o gostinho será muito melhor, tá ligado? Será muito mais da hora você fazer, é muito mais legal você conquistar uma pessoa porque você é um cara legal e tem a oferecer a essa pessoa, do que você escravizá-la você. Você vai torná-la infeliz, por mais que você ache que você vai fazer a vida dela a melhor vida do mundo, você vai torná-la infeliz porque você está tolhindo a liberdade dela. E você vai ficar infeliz com o tempo, porque você vai ver que ela está infeliz do seu lado. Se você conseguiu um emprego por causa de um pacto, isso tem uma consequência depois. Porque toda magia tem seu preço. Então não vai atrás disso, tá? Seja você o agente da mudança da sua vida. Não espere que isso seja vindo de um outro terceiro, principalmente espiritual. Porque você não sabe onde você tá amarrando seu burro, tá ligado? Você pode fazer merda, em vez de melhorar, você vai piorar a coisa. Bom, então era isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe os vídeos pelas redes sociais. Clique em joinha se inscreve no canal. E se você for se inscrever no canal, clica na merda do sininho para você receber as nossas notificações aí, tá? Porque o YouTube tá cada vez dificultando mais o trabalho do YouTuber. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês amanhã.